Isto leva-nos agora para perceber que interesses geoestratégicos é que os soviéticos tinham na altura para invadir o Afeganistão precisamente em 79. 79, que é que se dá a Revolução Islâmica no Irão? Tínhamos, de um lado, o Irão controlado pelos Estados Unidos, que era o Shah Reza Pahlavi, e do lado do Afeganistão estava lá uma espécie de uns fantoches, assim, alguém da confiança da União Soviética. E, portanto, as coisas mantinham-se. E daí se percebe haver biquínis, haver saias mais curtas e haver um Estado mais laico. Ora, exatamente por aí. A partir do momento em que começa a crescer, por causa da influência soviética, a questão laica e a questão da introdução de novos costumes, nomeadamente os biquínis e as roupas mais curtas e discotecas e por aí fora, começou a haver a resistência ao estrangeiro. A resistência ao estrangeiro que começou por ser a resistência, neste caso, aos soviéticos. E começa a acontecer no Afeganistão a mesma coisa que estava a acontecer no Irão. A resistência aos costumes diferentes daqueles que eram os da sua terra. E então, por isso, começou a haver aqui uma contestação ao domínio soviético. Dá-se a Revolução Islâmica, os soviéticos ficam apavorados, não é esse o termo certo, apavorados com a possibilidade do Afeganistão ter uma Revolução Islâmica também e invadem. Exatamente para prevenir que houvesse uma Revolução Islâmica no Afeganistão. Vamos avançar, porque temos que perceber qual é que é a relação entre a Al-Qaeda e também os talibã, porque há uma relação. Por isso é que o Bush filho foi atacar o Afeganistão e foi invadir o Afeganistão. Porquê? Porque sabia que lá estava Bin Laden. Bin Laden que estava lá por influência de Mullah Omar. Omar foi aquele que fundou e transformou os Mujahideen em talibãs. O Mullah Omar, que nunca se viu muito bem a cara dele, mas foi o fundador dos talibãs, aquele que deu origem àquilo que é este movimento, que teve como base os Mujahids, que eram os combatentes, o combatente da Jihad, e transformou os Mujahids em talibãs. E, pelo livro do Said Qutb, que é o Milestone, Irmandade Muçulmana, no sentido mais violento, havia uma grande relação entre Bin Laden e Mullah Omar, pela Irmandade Muçulmana da ala mais extremista. E por isso Mullah Omar acolheu Bin Laden nas montanhas do Afeganistão e por isso Bush filho terá invadido. E vamos também tentar perceber onde é que estiveram os talibãs durante 20 anos. Isso é uma coisa gira. E agora que nos vai explicar... Isso é uma coisa muito gira. Aqui está um pastum, aqui é um pastum, que eram guerreiros antigos desta zona. Esta história é muito gira. Estamos aqui o Afeganistão e temos aqui o Paquistão. Portanto, esta zona aqui, durante o Império Britânico, já havia questões aqui assim com os afegãos que não se rendiam ao poderio britânico. Então, o que é que os britânicos fizeram na sua questão prática, que eles eram muito práticos? Dividiram o Paquistão do Afeganistão na chamada linha Durand. Aqui está a linha Durand. Que, mais uma vez, é aquilo que os britânicos sempre souberam fazer muito bem, com consequências muito más, que é dividir de acordo com aquilo que eles acham que é, sem ter a noção dos povos que lá moram, das etnias e das religiões que lá moram. E ele dividiu a zona toda do Pastunistão, ou seja, do Baluchistão, que é o nome que eles têm, mas nós de brincadeira chamamos-lhes Pastunistão. A zona Pashtun ficou dividida ao meio. Quando chegaram as tropas americanas, os pastuns foram para o seu território do Paquistão e esperaram 20 anos para voltar ao seu país. Esta gente é de origem persa, eu já disse isto várias vezes, são defensores do seu país.
têm os defeitos todos, então estes aqui nem se fala. Mas esta divisão aqui assim explica a linha Duran, foi feita do Império Britânico, explica porque é que os pastuns têm tanta influência no Afeganistão. Mas consegue-se perceber agora se há uma oposição direta aos talibãs no Afeganistão e de que forma, no futuro ou em breve, podem mudar aquilo que conhecemos hoje no Afeganistão? Olha, eu gostava muito que fosse em breve. Temos o Massoud, filho de Massoud, que foi morto por Mullah Omar. O pai dele foi morto pelo Mullah Omar numa emboscada. Eles estão aqui nesta zona norte. É a Aliança do Norte e a aliança que se está a preparar há um tempo para conseguir descer e conquistar, alargar pelo menos a sua zona de influência. Eu já disse isto várias vezes, o mesmo acontece no Irão. Vão primeiro defender a sua terra e depois, a seguir, acertam contas entre eles. E eles estão-se a preparar neste momento para conseguir ganhar outra vez influência e alargar a sua zona de influência no Afeganistão. É a Aliança do Norte, são muito mais abertos, não tem nada a ver com os pastuns nem com os talibãs. São pessoas que têm uma interpretação do Islão mais, que é considerada mais correta, muito mais liberais, muito mais abertos, e eu tenho a certeza que iriam transformar o Afeganistão num país muito diferente daquilo que é hoje está, que aquilo nem na Idade Média se fazia coisas daquelas que se estão lá a fazer. Tendo em conta o retrocesso que se vive neste momento. Vamos, por último, à sugestão de leitura, para percebermos também a raiz deste problema. Que leitura é que nos recomenda? Este sobre os pastuns, a questão da importância desta etnia dos pastuns e porque é que eles têm tanta importância, quer no Paquistão, quer no Afeganistão. Lembro sempre, se quiserem rever a Segurança Nacional, aquela série que passou há uns anos atrás e em que explica muito bem isto. Inclusive, o governo do Paquistão tem problemas com os pastuns. E depois a questão do Bin Laden, da Al-Qaeda e dos talibãs e a relação entre a Al-Qaeda e os talibãs. O fio condutor entre os dois é Said Qutb e o Milestone. Só mesmo para dar um toque final, esta gente é educada em madraças desde muito cedo. Os meninos são levados das mães desde muito cedo, portanto não têm uma referência feminina. E por não terem uma referência feminina, isto não ajuda a explicar nada, mas de qualquer forma consegue-se perceber mais ou menos porque é que eles são tão hostis com as mulheres. Porque eles não convivem com mulheres. E para eles as mulheres são quase como só para terem filhos e é assustador aquilo que se está a passar. Porque é que não vão ao Afeganistão salvar as mulheres do Afeganistão? E precisamente a partir desse ponto, num país, o Afeganistão, onde a música é proibida, hoje traz-nos uma música criada por inteligência artificial. Que significado tem esta música que estamos agora a ouvir? É de uma mulher que é inteligência artificial, mas que mostra aquilo que as mulheres... É uma voz que foi criada artificialmente, exatamente para a revolta daquilo que se está a passar no Afeganistão. Por ser uma mulher e por explicar que aquilo que se está... A letra explica isso. Podem ver isto no YouTube, é muito fácil, ou no YouTube é muito fácil de encontrar, onde se mostra que aquilo tudo que os talibãs estão a fazer é completamente errado. Muito bem. Maria João Tomás, obrigada pela análise de hoje.